Olá, meu nome é Luciano de Oliveira Elias, autor da tese de doutorado intitulada Proposição e Validação de Instrumento de Avaliação de Âncoras de Carreira de Treinadores de Futebol, que fez parte do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Dr. Rogério da Cunha Voser e do co-orientador José Augusto Evangelho Hernandes. O objetivo geral deste trabalho, dessa pesquisa, foi a proposição e validação de um instrumento para a avaliação das âncoras de carreira de treinadores de futebol. Como objetivos específicos, avaliar o conteúdo dos itens desse instrumento, propor a estrutura das dimensões desse instrumento e aplicar o instrumento e descrever os achados. A justificativa é pela necessidade de um instrumento de avaliação de âncoras de carreira específico de treinadores de futebol para estabelecer uma relação de aderência de diferentes perfis de treinadores a várias possibilidades de atuação profissional em relação às suas motivações, às suas preferências e às suas paixões. É um trabalho original, até a data da sua publicação não havia nenhum outro instrumento específico para medir as âncoras de carreira de treinadores de futebol. Ele é um trabalho bastante amplo, pois provoca reflexões e discussões sobre a carreira profissional e também no campo da educação física e dos esportes. E também sobre carreiras, né? É um potencial auxílio para o planejamento e revisão da trajetória profissional. Em relação à revisão de literatura, desta pesquisa foi realizada, então, em três eixos. Um primeiro eixo em relação à profissão, carreira profissional, competência profissional e âncoras de carreira. Depois também sobre treinador esportivo, treinador de futebol e suas competências, a formação do treinador e o mercado de trabalho. As dimensões do esporte, né? Participação educacional, formação e rendimento. E um referencial teórico sobre a construção e validação de instrumentos psicométricos. Na metodologia, então, o estudo foi dividido em duas fases, a primeira sendo a construção e a validação do instrumento, e a segunda, a aplicação do instrumento. Dessa forma, o estudo é tido como misto, qualitativo e quantitativo. Em relação à fase um, o método utilizado para a construção e validação do instrumento, primeiramente foi feita uma revisão teórica e também de instrumentos correlatos, e a partir disso, então, houve a proposição de um instrumento com 40 itens, sendo 10 itens para cada uma das dimensões, para cada uma das quatro âncoras, sendo âncora futebol de participação, futebol educacional, futebol de formação e futebol de rendimento. Estes 40 itens foram submetidos à análise e discussão de um grupo formado por dois treinadores de futebol de rendimento, dois treinadores de categorias de base, dois professores de educação física escolar e dois professores de projetos socioesportivos. Após a discussão e melhoria em todos os 40 itens, então este instrumento foi submetido a análise de 5 juízes selecionados por conveniência, com grau de doutor, experts em futebol, que receberam o instrumento por e-mail e então fizeram uma avaliação no que diz respeito à classificação do item, se ele pertence a determinada âncora, e também uma avaliação na escala Likert de 1 a 5 sobre os quesitos clareza, pertinência e relevância, no sentido de termos a validação, evidências de validade de conteúdo. Aqui um protótipo do item, então o juiz ele apontava a que âncora pertencia àquele item, se era a âncora futebol de rendimento, futebol de formação, futebol educacional ou futebol de participação. Após foi feito um tratamento estatístico avaliando o grau de concordância entre os juízes em relação ao item pertencer a determinada âncora e também utilizando o coeficiente de capa de Flies. Ainda foi feito o tratamento estatístico para avaliar as evidências de validade do conteúdo no que diz respeito aos quesitos clareza, pertinência e relevância.
Esse trabalho passou pelo Comitê de Ética e também os juízes assinaram um termo de esclarecimento. A fase 2 foi então realizada a aplicação desse instrumento em treinadores que possuem as licenças da CBF Academy até o ano de 2022, totalizando uma população de 2.420 treinadores. Foi feito então um cálculo amostral de 10 participantes para cada item do instrumento, o que totalizou 400 treinadores, divididos proporcionalmente por aqueles que tinham as licenças Pro, A, B e C. O instrumento, então, contendo 40 itens, que deveria ser preenchido com uma escala Likert de 1 a 5, foi publicado na internet para que os participantes pudessem preenchê-lo a partir do Google Forms. Os critérios de exclusão e inclusão foi o aceite do termo esclarecido de consentimento e a conclusão também das licenças, de uma das licenças da CBF. A análise de dados, então, a partir das respostas, foi feito um download em planilha Excel e foram tratados estatisticamente no software R. E as análises, então, transcorreram com uma estatística descritiva, uma análise de variância e também um teste pós-hoc de Tukey. Alguns riscos e benefícios da pesquisa e os procedimentos éticos também. Foi consultada a CBF Academy, que é um departamento da CBF, sobre a autorização para fazer essa pesquisa. Foi consentido, foi apoiado e também a CBF enviou os convites para os participantes. Quanto aos resultados, então, os juízes apontaram a que âncora pertencia a determinado item, no primeiro momento, e estes dados foram tabulados e tratados estatisticamente utilizando o coeficiente kappa de Fleiss, com um índice pretendido pelo autor de 0,61 até 0,8, que pela literatura é considerado uma concordância forte entre os juízes, e o coeficiente obtido, ele girou entre 0,82 e 1, o que representa uma concordância quase perfeita entre os juízes. Depois, os juízes avaliaram cada um dos 40 itens em relação à clareza, pertinência e relevância, atribuindo uma escala Likert de 1 a 5, quanto se estavam satisfeitos ou não com aquele item em relação aos três quesitos. Então, foi calculado o coeficiente de validade de conteúdo, o pretendido era acima de 0,8 e o encontrado foi acima de 0,9, o que representa uma evidência elevadíssima de validade de conteúdo. Então, em relação à fase 1, que é a construção e validação do instrumento, o grau de concordância foi quase perfeito e as evidências de validade de conteúdo foram muito elevadas. Em relação à fase 2, os resultados obtidos a partir da amostra, que inicialmente eram de 400 participantes e o N atingido foi de 429, distribuídos proporcionalmente nas licenças Pro, A, B e C, ele demonstrou uma associação bastante elevada entre o resultado obtido a partir do instrumento e a área de atuação do treinador do participante. Aqui algumas demonstrações em Blockspot desses pontos que saem, não estão próximos dos blocos, que são os considerados outliers, o que remete a uma reflexão e a novos estudos para entender por que essas anomalias estão distantes do resultado da amostra. Então, o objetivo foi alcançado, foi proposto e validado o instrumento em relação à concordância dos juízes e às evidências de validade do conteúdo. Ele também avaliou o conteúdo dos itens do instrumento, ele propôs uma estrutura de dimensões e teve a sua aplicação também realizada numa amostra da população de treinadores. O coeficiente de concordância entre os juízes foi quase perfeito e as evidências de validade de conteúdo foram muito elevadas. O que se tem, então, a partir do estudo é a aplicação do instrumento em populações que não tenham as licenças da CBF Academy,
Também cabe uma reflexão sobre investigação com mais profundidade sobre os outliers, a utilização do instrumento para modelagem e planejamento de carreira, indica novas pesquisas, também indica a produção de artigos, uma produção bibliográfica e o encaminho, talvez, da utilização comercial do instrumento. Agradeço o seu interesse pelo assunto e espero ter esclarecido um pouco sobre esta pesquisa e quem sabe você possa então ler a tese na íntegra e se apropriar um pouco mais do tema e quem sabe utilizar futuramente.